Salve pessoal, um excelente dia para todos vocês. Mais uma vez aqui na Rodela com meu filho NRK, pronto para gravar mais uma dica para a gente trocar uma ideia aí sobre alguns movimentos. E hoje focados na iniciação, nos primeiros passos para quem quer parar de patins. Não para você que já sabe parar, reduzir de alguma forma e está treinando algum freio específico, né? Mas principalmente para você que ainda tem aquele receio, medo de pegar alguma velocidade maior ou andar em algum lugar onde vai ter um desempenho melhor e você, por não saber parar, se limita e não enfrenta esse medo, né? Não consegue se desafiar e buscar a solução para lidar com o famoso parar, frear, né? Mas qual que é o intuito desse vídeo? Falar principalmente que antes de você treinar o como parar, frear de uma maneira performática, bonita, executar um freio em cunha, ou fazer o famoso freio em T na postura, ou até mesmo um slide, que eu não sou muito bom, mas o Zamba que está filmando manja muito. Para fazer esses movimentos, você já tem que dominar muito, patinar e controlar sua velocidade. Então os primeiros passos para quem está patinando, para quem já sabe sair do lugar e quer parar, primeiramente, o princípio de que controlar a velocidade é mais importante do que saber executar algum freio em específico. Porque se eu quero atravessar esse trecho, eu não preciso ir patinando até lá e lá executar um freio de uma maneira brusca ou algo nesse sentido. Eu posso simplesmente dar uma, duas passadas, parar de patinar, relaxar, eu vou chegar lá quase parado. Então se você controla a tua velocidade, eu dei duas passadas, atravessei o trecho que eu queria, se eu quiser eu até vou para a grama, ó, de uma maneira bem tranquila. Não precisei executar freio nenhum, apenas patinei. Então é para pessoas que estão nesse nível o foco desse vídeo e dessa dica. Se você já sabe sair do lugar, é sinal que você e o seu corpo já entende o que você tem que fazer para ir para frente. Que maneira você posiciona o seu pé e como você se movimenta para o patins ir para onde você quer ir. E tudo isso tende, obviamente, para frente, né? Então vamos lá. O princípio da patinação, a parte física ali do movimento dos pés, é que se você tiver com eles totalmente paralelos aqui, ó, em linha reta, você não tem atrito, então você não vai sair do lugar. Por isso nós abrimos a ponta dos pés, né? Deixamos ele nessa forma, porque assim a gente consegue ter tração para nos empurrar para um lado e nos empurrar para o outro. Dessa forma nós sabemos que por isso para ir para frente eu não posso ter meu pé reto. Eu preciso estar com ele, né, de uma forma lateral com as pontas do pés aberto. Quanto mais aberto e mais força eu fizer, mais chance de eu ir para frente e me empurrando, certo? Beleza. Se você já entende isso, nem que seja nessa escala menor aqui, ó, quando você para de pedalar e deixa ele alinhado, sem tirar mais o pé do chão, você não está mais criando atrito nenhum. Se for um lugar plano, uma hora ele vai parar sozinho, certo? Mas vamos lá, se você entende que se você abre a ponta do pé, ele acelera, se você deixa ele em paralelo, ele mantém a velocidade e começa a reduzir por conta, desde que seja um lugar plano, é claro. Numa descida ele vai acelerar, né? Mas deixa o pé paralelo, ele vai reduzir por conta. Se você fizer o movimento contrário a esses dois, que seria o inverter o aberto, né? Para ir para frente eu faço dessa forma, paro de pedalar, ele se mantém na velocidade que eu estava para menos, e se eu posicionar ele dessa forma, a tendência vai ser bater ele no outro. O que que isso causa? Isso causa uma tração contra a nossa direção, contra o sentido que a gente está indo. Então, os primeiros movimentos de freio que você vai treinar, sim, são os movimentos do freio em cunha. No fim das contas, o freio em cunha ele é o primeiro, e assim, ó, o que a galera que patina super bem leva pro resto da vida para diversas situações, porque ele é muito eficiente. E mais dicas nos detalhes, a gente tem mais vídeos aqui, faremos outros inclusive, mas a introdução dele é algo que vem inclusive ao natural na patinação. Tem as dicas específicas ali para você estar chegando a ele, mas ele é um movimento que em muitos dos casos a pessoa está patinando aqui, ela para de pedalar, e aí por conta ela faz esse movimento aqui, ó, e sente que reduz. Então é muito bom entender que cada posição que você coloca o pé, ele vai responder de uma maneira diferente. Então quem está iniciando precisa fazer o quê? Tirar o pé do chão. O Zamba dá uma dica, que é uma dica muito interessante, que é o das passadinhas, as pisadinhas. Ele vai... Por quê? Porque quanto mais você fizer esse movimento aqui, ó, de quero ir para minha direita, tira o pé do chão, você entende que se eu estou andando para frente e eu ponho o pé assim, ó, ele vai causar uma tração diferente de eu colocar ele reto. Reto não vai causar nada. Se eu posicionar ele assim, opa, ele travou. Então, mesmo que seja numa escala muito menor, ó, você está andando devagarzinho, e aí faz assim com o pé, ó, opa,
essa é a introdução ao freio alcunha, e você, dessa maneira que eu fiz, não vai ter a necessidade de fazer de uma maneira tão brusca, ou seja, você vai dar os seus primeiros passos, para de pedalar, quando estiver quase parada, você vai começar a experimentar colocar o pé com o bico virado para dentro. Não precisa se preocupar em fazer um freio em cunha super performático, bonitinho, ou um freio em cunha que você execute ele fazendo curva. Não é essa a ideia. Antes de fazer isso, você tem que naturalmente desenvolver essa técnica, esse instinto de abrindo os pés, estou acelerando, quero manter a velocidade, eu deixo em linha reta. Se eu começo a embicar devagarzinho, tirar o pé do chão, dando passadinhas, ele já vai começar a reduzir. Então faça isso já nos primeiros dias de patinação. Da mesma maneira que você treina isso daqui, por mais devagarzinho que seja, você precisa deixar ele ir fluido e treinar colocar o pé dessa forma. Inclusive assim é a maneira que você introduz o patinar de costas também, porque você está com a base invertida de ir para frente. Da mesma maneira que ela vai reduzir, essa é a mesma base que vai te empurrar para trás, inverteu, ela te empurra para frente, enfim, e assim por diante. Beleza? Então essa é uma dica, tira o pé do chão, movimente-se ao máximo que você puder, entenda o que o patins responde com cada movimento e vá fazendo essa posição de embincar as rodas aos poucos no final da tua velocidade, quando você estiver quase parando. Porque ali você vai entendendo como esse movimento funciona antes de tentar executar ele de uma maneira muito performática, muito bonita e que vai exigir bem mais técnica, coisas que vão vir apenas com o tempo. Beleza? Espero que você tenha curtido dessa ideia, que tenha enxergado essa visão aí de movimento que a gente tem. Não deixe de dar seu comentário do que você achou, dica de quais próximas dicas nós podemos estar dando aí para você. Estamos aí aqui para isso, de coração aberto, pronto para somar para a patinação e para a sua evolução. Beleza? Pensou em patins? Não deixe de chamar a Go Roller. Tamo junto!